Diga assim, somos a igreja da palavra. Nós somos uma igreja bibliocêntrica, irmãos. O centro, a Bíblia é o centro da nossa confissão de fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra da fé e ela é um manual deixado para nós, para essa estação, para nos conduzir em triunfo. Amém, queridos? Quando nós temos uma dificuldade, nós encontramos resposta na palavra. Quando nós temos necessidades, nós encontramos resposta na palavra. A palavra irá nos instruir na maneira que nós devemos seguir daqui para frente. Se não estava nos instruindo de trás para cá, irá passar a nos instruir daqui para lá. Amém, meu irmão? Porque verdade, quando chega, ela tem a capacidade de transformar aquilo que você estava fazendo errado e te fazer andar por um caminho certo. Amém, queridos? Deus não escreve certo por linhas tortas. Amém, queridos? O único caminho apresentado para mim e para você na palavra se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não é torto, irmão. Deus escreve através do seu Filho. Seu Filho, na nova aliança, vem expressar a exatidão da essência completa de quem o Pai é. O Pai é. Jesus disse diversas vezes, eu vim fazer o que eu vi o meu Pai fazendo. Jesus é o caminho. Então Deus escreve certo através do seu Filho, que é um caminho certo. Amém, irmão? Se talvez você estivesse andando errante na sua vida, se talvez você estivesse se sentindo com dificuldade de cumprir a sua caminhada, talvez você não estivesse trilhando ainda o caminho que Jesus desenhou para você, porque Ele é o caminho, Ele é um caminho perfeito. Amém, irmãos? Sabe quando você vê aquele filme, principalmente filme norte-americanos, que pessoas passam pelo deserto, aquela rodovia extensa, não é isso? Você vê que quando uma pessoa desvia da rota ali no meio do deserto, aquele solo pedregoso do deserto acaba tornando trazendo muita dificuldade para o carro poder caminhar, né, ali na rota que a pessoa está percorrendo. E você vê que o carro alcança uma velocidade maior quando ele entra de novo na estrada. Amém, irmão? Você está conseguindo pensar junto comigo isso? Eu pensei aqui nas cenas Velozes e Furiosos. Tem aquela no caminho que eles vão no deserto, eles vão de frente. Você quem viu? Eu vi. Vão no deserto, aí tem aquela montanha lá, do nada eles entram num negócio que nem dava pra ver, que era no meio de um. Né, que esse filme é maravilhoso. É mentiroso, mas é maravilhoso. Né? Amém, irmão? Você vê que eles estão ali saindo, tentando fugir, né, daquele caminho, da estrada, para poder despistar aqueles que estão nos perseguindo. Mas quando eles entram no caminho certo, na estrada correta, pavimentada, o carro ganha mais velocidade, mais potência, mais alcance. E é isso que vai acontecer na minha e na sua vida, irmão. Quando eu e você entendermos que há um caminho pavimentado, irmão, por Jesus, para eu e você trilharmos e caminharmos. Ele é o exemplo daquilo que nós deveríamos fazer. Apóstolo Paulo diz aos Coríntios, olha, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Jesus vem mostrar um modelo de conduta, isso também no assunto financeiro. Então não tem por que eu e você termos medo desse assunto, receio de falar sobre isso, irmão. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre dinheiro, porque dinheiro não me domina. Dinheiro não é o meu Deus. Dinheiro, na verdade, é uma ferramenta para eu exercer o meu ministério, o meu chamado. E você tem um chamado sobre a sua vida. Se você tem um ministério para o qual o Senhor te chamou, se você tem uma missão, seja qual for, na igreja local, ou sendo um bom médico, um bom advogado, um bom arquiteto, um bom designer, não sei para o que o Senhor te chamou, irmão. Se você tem uma missão nessa terra, Deus tem um caminho através de Jesus pavimentado para você correr com mais velocidade. Tá difícil, irmão, tá vagaroso, tá dispendioso, parece que a coisa não vai. O carro parece que está precisando de manutenção porque não sai do lugar às vezes você fica muito tempo parado no acostamento da sua vida, irmão. Deixa eu te dizer algo, Deus tem um caminho de velocidade para você. Amém, irmãos? Ele quer que você avance também na sua área financeira. Ele quer que você deixe para lá esses estigmas
que surgiram ao longo dos anos da igreja, e eu não posso ser negligente, leviano, de não lembrar, irmãos, de coisas terríveis que aconteceram no meio cristão já, relacionado ao dinheiro, e acontecem até hoje. Eu lembro quando surgiu o movimento da Palavra da Fé, alguns anos atrás, com os nossos generais da fé lá nos Estados Unidos, Kenneth Hagin, Tony Cook, essa galera, irmão, esses caras, Mark Hanks, esses caras que são generais da fé, conhecidos por nós como generais da fé, esse movimento que surge lá nesse país norte-americano, eu lembro que junto com ele nasce um movimento que foi intitulado como Teologia da Prosperidade. Eu sei que esse movimento, oriundo da Palavra da Fé, tem feito muita vergonha no nosso meio. Eu sei que você sabe disso porque você tem internet, você é uma pessoa conectada, você não é uma pessoa desatualizada, você não mora numa caverna, irmão. Amém, querido? O problema é que quando esse escândalo chega para a igreja, quando esses problemas se apresentam para nós, o grande problema de fato não é o problema se apresentar, e fique comigo, entenda o que eu quero dizer. O grande problema, de fato, é quando a igreja se depara com algo desse tipo, qual é a resposta que a igreja está dando? Porque se uma pessoa se levantar para fazer uma burrada, irmão, e 20, 500, 1000 pessoas se levantaram para impedir que isso avance, irmão, não vai ter proporção. Não vai alcançar o objetivo maligno de uma doutrina demoníaca, irmão. Porque eu e você estaremos preparados e pautados na palavra para tomarmos a posição correta que Jesus tomaria no nosso lugar. Foi uma boa introdução, né? Até cansei. Amém, queridos? Estava pensando sobre esse texto, lembrei agora durante o louvor de um texto que está lá em Mateus. Quero que você abra comigo Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, vou começar a ler a partir do versículo 31. Acabei de lembrar desse texto agora, irmão. Jesus é lindo demais, né? O Espírito Santo ele tem a capacidade de fazer a sua palavra saltar para nós como um socorro bem presente. Você está pronto? Diz assim, isso é Jesus falando, amém, irmão? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. E colocará a ovelha... Você tem como tirar um pouco da sobra do microfone, Vini? Aqui. Ficou melhor, gente? Obrigado. Onde eu estava? 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi separado desde a criação do mundo. 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. 37. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando vimos você com fome e demos de comer? E quando vimos você com sede e demos de beber? E aqui, irmão, ele vai começar a repetir isso como um looping. Eu quero voltar aqui, avançar aqui para o versículo 41. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
Eles também responderão: Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixam de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixarão de fazer. Amém, irmãos? Eu geralmente não gosto de ler um texto tão longo para a gente poder começar, mas era como se o Espírito Santo pedisse para eu ler esse texto com vocês, lembrar desse texto com vocês. Nós vamos falar sobre finanças e eu quero trazer um panorama geral sobre tudo que nós estamos fazendo como igreja, ou pelo menos deveríamos estar fazendo como igreja. Irmãos, tudo que nós fazemos e somos como igreja sempre deve ter a ótica do outro, da mordomia, do serviço. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós nos movemos, todos os departamentos dessa igreja, todos os youth groups, tudo aquilo que a gente planeja, sonha, projeta, irmãos, deve ser pensando na resolução do problema do outro. A nossa pergunta, na verdade, sempre tem que ser: como nós vamos resolver o problema do outro? Tudo isso, irmãos, deve ser o combustível pelo qual nós nos movemos nessa casa. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que eu e você fazemos como igreja na nossa vida individual, por exemplo, no casamento, deve ser para o outro. Quantas vezes nós já falamos aqui, vamos continuar falando sempre, que casamento, por exemplo, não é a busca da sua própria felicidade, mas trazer felicidade para o outro. Irmãos, casamentos bem-sucedidos são casamentos onde cônjuges se importam mais com a felicidade do outro do que com a própria. Eu acho engraçado às vezes lá em casa, irmãos, e eu vou te falar porque nós temos propriedade para falar sobre isso. Nós somos autoridade sobre isso, porque o nosso casamento, ele já passou pela aquele crivo do mimimi. Sabe o que é isso? Já passou por aquele tempo da balela, da historinha, de que tudo aquela discussão é: ah, então vamos separar? Você quer separar? Quer ir embora? Então vai embora. Até o momento que nós amadurecemos na fé e olhamos um para o outro e dissemos: olha, essa palavra não existe mais nessa casa, aqui está proibido falar sobre isso. Porque a gente, sinceramente, olhou no fundo do olho um do outro e perguntou: vai separar mesmo? Não vai, né? Então vamos parar de história. Ali, irmãos, nasce uma nova fase do nosso relacionamento, onde um começa a olhar mais para o outro do que para si mesmo. Aí eu acho engraçado porque, por exemplo, na hora de servir o prato, fica quase uns 2 minutos ali para ver quem vai ficar com o melhor bife. Eu quero dar o bife para ela quer dar o bife para mim. Aí o Bernardo fica no meio: dá para mim. E não é brincadeira. E nem é meme. Amém, irmão? Tudo que nós fazemos aqui deve ter essa ótica de olhar para a necessidade do outro sendo suprida. Quando nós falamos sobre prosperidade, é o assunto que, talvez um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, porque esse assunto foi disseminado de uma maneira errada, como eu disse, como uma doutrina demoníaca, de olhar para si, de olhar para a sua necessidade. Ah, a minha necessidade vai ser suprida, Deus pode suprir, a palavra diz isso, e declara a palavra, e diz a palavra. Irmão, eu não tenho nada contra a declaração da palavra, eu sou da palavra da fé, eu declaro a palavra, só que isso não pode ser o meu foco principal, resolver o meu problema individual, resolver aquela minha necessidade pontual, irmãos. Porque pensa comigo, se eu olho para o outro olha para mim, e o mim olha para o outro, e o outro olha para o outro, acaba que dá no mesmo. Só que esse nível de maturidade, irmãos, não vem de uma hora para outra. Esse nível de maturidade e entendimento sobre isso não vem em qualquer fase da nossa vida. Existe uma fase da nossa vida onde nós não entendemos isso. Eu uso sempre o exemplo do apóstolo Paulo falando sobre os bebês na fé, porque de fato, irmãos, quando a gente é muito pequeno, e lá em casa nós temos
duas gerações ali, né, duas idades muito diferentes um do outro como filhos. A Lara com 4 anos, o Bernardo com 10. A tratativa é totalmente diferente uma da outra. A Lara acha que ela é o centro da atenção da casa. Eu conto e vocês contam depois para ela, né? Bernardo, ele já entendeu que quem manda é papai e mamãe. Mas a gente observa, né, a forma com que eles se movem, e isso não pode deixar de nos lembrar que na igreja nós somos assim também. Eu não posso exigir de um neném, de uma pessoa que acabou de chegar na igreja, que ela tenha o mesmo discernimento de uma pessoa que está caminhando há muitos anos, de um líder, de um ministro, de um pastor da casa. Eu preciso crer que ela vai conseguir dar a resposta no nível que ela está. Eu não posso exigir dela a resposta do meu nível. Então eu preciso falar disso sempre. Eu preciso lembrar dessas verdades sempre. Eu quero que você leia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 8, que diz assim: Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a necessidade do amor de vocês, a sinceridade, perdão, do amor de vocês, comparando com a dedicação aos outros ou dos outros. O apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, chamando a atenção ao povo de Corinto sobre o aspecto financeiro. Na verdade, ele começa elogiando eles e incentivando eles a continuar se dedicando no aspecto financeiro, porque uma oferta estava sendo levantada para os pobres da região da Judéia, e isso estava sendo impulsionado. Ele começa elogiando: olha, vocês estão fazendo muito, maravilhoso, olha, mais de uma vez, vocês estão dando muito mais até do que os seus bens, olha, vocês são top, mas continuem fazendo. Nós precisamos continuar, nós precisamos, na verdade, chegar ao fim do nosso projeto para ajudar o povo da Judéia. Não vamos parar por aqui. Está muito bom, mas a gente precisa continuar. Basicamente, esse é o enredo ali do que o apóstolo Paulo está falando com o povo de Corinto, chamando a atenção deles para isso, não deixando morrer essa esperança, falando de novo as mesmas coisas. E ele fala nesse versículo: não lhes estou dando uma ordem. Pelo contrário, irmão, não é uma lei nova sendo instituída. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eu quero apenas verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação aos outros. Ou seja, se o amor de vocês de fato tem sido sincero, eu preciso olhar sobre a ótica do que vocês estão fazendo de fato. Não apenas o que vocês estão falando, mas aquilo que vocês estão produzindo. Não apenas aquilo que vocês prometeram, mas de fato aquilo que vocês efetivamente fizeram. Amém, irmão? E é óbvio que a gente, quando pensa em sacrifício, em doação pelo outro, em oferta, em se entregar, o meu e o seu coração deve ser obrigatoriamente remetido ao sacrifício de Jesus. Jesus é, diga assim comigo, Jesus é o maior exemplo de oferta bíblica. Sabe, irmãos, eu sei que quando eu e você falamos sobre prosperidade, sobre finanças, o que vem de fato primeiro na nossa mente, e é o que traz repulsa muitas vezes, é que nós iremos falar sobre dinheiro. Mas prosperidade, finanças, ser abastecido em tudo, não necessariamente fala só sobre dinheiro. Também fala sobre dinheiro, mas não é sobre o dinheiro. Amém, irmãos? O dinheiro é mais uma ferramenta de prosperidade, de completude, de tudo aquilo que nós necessitamos. Você precisa de saúde, você precisa de saúde física, saúde mental, você precisa de conhecimento, você precisa de amigos, de amor, de cuidado, de carinho e de dinheiro. Diga assim, e dinheiro. Você entende, irmãos, que não deve ser o centro da sua prosperidade ser abastecido ou não com dinheiro, porque eu conheço muitas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Você não pode medir, o dinheiro não pode ser a métrica do sucesso de alguém, porque dinheiro vem e vai, irmão. Basta uma mudança no governo, basta uma mudança na moeda, basta uma crise mundial, basta um coronavírus, irmãos. Dinheiro some e entra e
essa não pode ser a régua balizadora do seu estado mental, do seu estado de fé, do seu alcance ministerial. Amém, irmãos? Semana passada, e eu queria muito ter mandado uma mensagem no grupo, mas nós não enviamos. Nós fomos acometidos por um problema que atacou as nossas finanças. Quem estava aqui domingo passado? Eu queria ter mandado uma mensagem no grupo, mas eu deixei para te agradecer aqui pessoalmente. Nós fomos acometidos, irmãos. Foi de repente. Não tínhamos esse problema quando o dia iniciou. O sol raiou no domingo passado, que eu nem lembro qual data que era, e nós não tínhamos essa pendenga para resolver. Essa problemática não tinha surgido. 7h da matina, o devorador, capinhoto, cão sarnento, enviou um luciferiano para usurpar o celular da minha esposa. Mas glória a Deus, irmãos, porque nós aqui temos um exército de crentes. E eu quero não só agradecer, mas prestar contas para você sobre isso. No mesmo dia, irmão, diga assim, no mesmo dia. Ei, irmão, deixa eu te falar, mais uma vez eu vou dizer isso para você. O diabo nunca vai pegar Deus de surpresa. Deus tinha enviado para Bela Vista, irmão, no domingo passado, um exército de fé. Um exército de pessoas prontas, irmão. Aí, isso acaba dando uma narrativa errada sobre uma ótica bíblica, de que Deus traz certos tipos de problema para nos abençoar. Isso é maluquice, porque Deus não tem bipolaridade. Não existe no céu uma guerra entre quem manda mais, onde Deus manda a prova e Jesus manda a benção. Amém, irmão? Se Jesus fala que ele veio fazer o que ele viu o Pai fazer, repetir as mesmas obras, e se Deus é bom, porque Jesus é bom, Jesus andou aí curando e salvando os oprimidos e libertando e trazendo prosperidade onde ele passava. Amém, irmão? Isso pode trazer uma ótica, porque eu vou dizer para você aqui o que pode trazer uma confusão, mas esse assalto foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, irmão. Trouxe o contexto primeiro. Não foi Deus, foi o diabo me abençoou. Tá, calma. Não me taquem pedras ainda. Vou contextualizar para você. Toda vez, irmãos, que o diabo se levantar contra a minha e a sua vida, ele deve ter a consciência plena no momento em que ele tentar nos atingir, e a nossa resposta para ele sempre deve ser uma resposta de fé. Ele deve ter a consciência plena de que ele está dando de cara com um muro bem estabelecido, irmão. E ele vai sair daqui todo arrebentado, irmão. Um exército de fé a vocês, irmãos. De pronto, irmão, não estava... Você botou um negócio do Pix, aquela coisa linda aqui, né? Aquele movimento todo, meu celular fica... Eu falei, rapaz, o povo tá louco. E povo, caraca, e o banco manda aquelas mensagenzinhas, né? Eu ficando nervoso, nunca aconteceu isso comigo, né? Eu não trabalho com vendas online, já viu? No final do culto, 2 irmãos nos procuraram, falaram assim, pastor, quando o pastor Lucas começou a falar, eu e o irmão tal, decidimos juntos aqui que nós vamos dar o celular da pastora Karen. Ela recebeu, irmãos, no mesmo instante ali, um celular novo, lacrado, mais R$8.200, irmãos. O diabo levou um celular. Deus nos deu um celular e mais uma boa parte da nossa renda mensal. Amém, irmão? Amém. Finanças não deve ser um problema para mim, para você falarmos. Dinheiro só é um problema de ser falado para quem é estelionatário, irmão. Para quem é bandido.
para quem usa o dinheiro de forma errada. Quem usa o dinheiro de forma correta não deve ter problema de falar sobre dinheiro. Eu não posso ter problema como ministro do Senhor de falar com vocês sobre dinheiro, porque eu não olho para vocês e acho que vocês são loucos, nem infantis sobre isso. A grande maioria esmagadora das pessoas que estão nesse auditório tem uma vida familiar comum. Por exemplo, não é para responder, mas eu quero que você responda na sua mente. Quanto é o aluguel da sua casa? Respondeu aí? Cada um na sua realidade. Agora eu vou te perguntar, quanto é o aluguel da sua igreja? Qual o valor que nós pagamos aqui mensalmente? Ou você acha que o dono daqui é o pastor Lucas? Comprou? O apóstolo comprou? Não, vai lá. Eu recebo, a gente vai comprar. Mas até quando formos comprar, nós iremos comprar. Amém ou é de mim? Ou você acha que aqui a gente é crente, mas bota gato? Sabe o que é gato? Lá no Rio chama gato, não sei como é que é aqui. Aqui também, né? A gente paga a luz certinho, irmão. 1.000 conto de luz todo mês. Isso porque a gente vem 2 vezes aqui. Ah, pastor, eu quero fazer um monte de culto. Culto da oração, culto da libertação. 1.000, vai multiplicando. Quer fazer, mas quer chegar junto? Tem que chegar junto, irmão. Brincadeiras à parte, irmãos, mas a responsabilidade, essa consciência de que tudo isso aqui pertence a nós e dinheiro não cai do céu, porque Deus não é um falsário, irmão. Não tem no céu uma máquina produtora de moeda. Ah, pastor, mas Jesus manda pegar da boca do peixe. Mas aquela moeda que o peixe pegou estava em algum lugar no mar, irmão. Algum pirata deixou lá. E o peixe foi lá e levou. Amém, queridos? Mas não é um falsário. O teu milagre não vai ser materializado de um lugar espiritual para algo natural. A fé é a certeza das coisas que não se veem, como se já fossem. A gente traz do mundo espiritual, mas é uma realidade se manifestando para você que ela existe em algum lugar. Se alguém é suprido e você não, quando você crê, você traz o suprimento que existe para alguém para você, e não é roubar do outro. É um suprimento no sentido de, se um pode, todos podem. É a completude daquilo que Deus veio estabelecer. No Éden, irmãos, todo mundo tinha tudo. Deus cria a humanidade num ambiente onde todo mundo tinha acesso a tudo. Onde tudo estava disponível para todos. Olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer. Vocês vão trabalhar, tem trabalho. Adão, você sabia que Adão tinha trabalho no Éden? Sabia ou não sabia? Algumas pessoas, poxa, achei que ele estava, né? De boaça lá, e pecou, Deus mandou trabalhar. Não, irmão, Adão tinha um trabalho. Vai lá, bota nome nos bichinhos. Adão tinha ofício. Até crescer e multiplicar dá trabalho, irmão. Ou não? Os casados sabem. Amém ou é de mim? O que muda, então, na queda? O que muda nesse cenário de abastecimento, de igualdade social, de coisas comumente liberadas de igual forma para todas as pessoas que existiam naquele momento? O pecado entra no mundo. E aquilo que já existia, que era o trabalho, passa a ser agora um trabalho penoso. Amém, queridos? Isso está lá em Gênesis, lê lá comigo. Gênesis no capítulo 3, eu vou correr para a gente ganhar tempo, diz assim, a partir do versículo 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual lhes ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará. Mais à frente ele diz, com o suor do seu rosto você comerá o pão. A Bíblia fala, irmão, sobre as consequências do pecado de Adão. Entre as maldições que foram ditas ali naquele momento,
o que é acrescentado ao trabalho de Adão não é mais trabalho, é a fadiga quando ele continuar trabalhando. Amém, queridos? Para nós produzirmos, nós, debaixo do pecado, teremos que fazer mais esforço. O que Jesus vem resgatar quando ele morre na cruz do Calvário? A facilidade. Ah, pastor, mas você está falando que é um evangelho de facilitação, onde tudo cai do céu. Acabei de dizer que não, irmão. Eu creio nisso e declaro isso todos os dias das nossas vidas, que nós iremos produzir mais com menos esforço. O nosso alcance, o alcance da igreja, pode ser um alcance maior com menos esforço. E não é menos esforço no sentido de ficar parado, não é menos esforço no sentido de esperar cair do céu, é menos esforço no sentido de nos matar por isso. A própria Bíblia fala que aos seus Deus dá até enquanto eles dormem. Deus respeita o seu descanso, irmãos. Deus estabelece o descanso no Éden. Não é um descanso, como eu já falei aqui algumas vezes, um descanso de ficar dormindo e coçando a barriga porque comeu muita feijoada. O descanso ali naquele contexto que Deus está estabelecendo no Éden, e ele repassa para o povo de Deus na peregrinação do deserto, e Jesus não refuta isso, ele apenas engrossa o caldo nisso com relação ao descanso. Não é um descanso de ficar a ver navios, irmãos. A palavra descanso ali no original, na verdade, é desfrute. Nós temos que ter a capacidade de desfrutar do fruto do nosso braço. Mais alcance, menos esforço e mais desfrute, irmão. É o que Deus quer para nós. O que adianta, irmão, você se matar todo dia e você não poder desfrutar daquilo que você tem direito, do suor do seu rosto, do seu trabalho, daquilo que você produz? Não faz sentido à luz da palavra, amém, irmão? Nós fomos chamados para um tempo onde tudo aquilo que chega na nossa mão, toda boa semente, tudo aquilo que nós alcançamos com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto, com aquilo que Deus nos deu a capacidade de alcançar, nós precisamos concentrar as nossas energias em olhar para o outro. Sempre é na ótica do que eu posso fazer pelo meu irmão do lado. Sempre é na ótica do que eu posso fazer para a minha igreja avançar. Sempre é na ótica do que eu posso fazer para que os meus filhos tenham maior alcance na vida deles. Deus não chamou para você ser próspero e egoísta, irmão. Deus chamou para você ser próspero para fazer prosperar. Deus te chamou para ser salvo para que você possa fazer ser salvo, irmão. Deus te chamou para ser justo, te capacitou a ser justiça, para que você espalhe a boa notícia do Evangelho e para outros possam ser justiça também. Nunca é para reter em você. Deus não te chamou para ser uma represa. Deus não te chamou para representar uma bacia. Deus te chamou para representar um rio. Você é o fluir do agir de Deus na sua igreja local, por exemplo, na sua casa, no seu trabalho. A sua vida tem um potencial, irmãos, de atingir a vida do outro. Todos os dias da sua vida, você tem um potencial de fazer mais por alguém. Afinal de contas, nós falamos bem no início. O maior exemplo de doação bíblica é Jesus, irmão. É ou não é? O que está lá escrito em João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que viesse nele a crer não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amém ou é de mim, irmão? Você está comigo? Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz o que eu já tinha dito anteriormente. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo diz. Quero que você avance comigo lá para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Daqui a pouco nós entraremos no momento da ceia. Mas eu quero tratar alguns aspectos com você sobre esse texto para que a gente entre nisso daqui a pouquinho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: Pois eu recebi do Senhor
o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes esse texto deve mexer dentro de você algo, irmão. Eu gosto sempre de trazer alusão, trazer à memória essa cena do que estava acontecendo ali. Era a última ceia, mas eles não sabiam que era a última ceia. Ali só Jesus sabia que era a última ceia. Apesar dos spoilers que Jesus já estava dando, aquele momento ali era um momento de comunhão como qualquer outro. Eu quero que você pense nisso. Hoje, talvez para você seja um culto como qualquer outro. A reunião dos santos da nossa geração. Domingo, dia 2 hoje? 3, 4. Obrigado. Domingo, dia 4 de maio. Talvez você tenha se acostumado até com essa rotina de vir aqui, sentar, tomar um café gelado no United Café, comprar um livro no concierge, levar seu filho no Kids, abraçar meia dúzia de pessoas que você gosta, outras nem tanto. Eu quero trazer a memória para você, porque esse cenário acontece há 2000 anos atrás. E eu sempre que penso nesse dia, eu vejo como se Jesus estivesse de fato naquela mesa e tivesse aquela euforia acontecendo, talvez os discípulos comentando como foi o dia, um falando para o outro: ah, você viu aquele cego? Caramba, ele enxergou. Caramba, e a hora que ele multiplicou o peixe? Cara, eu não acreditava, tu acreditava? Claro que acreditava, não sou igual Tomé. Tomé, vem cá. Aquela falação. É Tomé, acertei o nome do cara, né? Obrigado. E Jesus ali, sabe, irmãos, há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu estava no cenário da minha juventude, chegando na vida adulta. Eu me lembro de um dia específico onde eu estava no meio de um baile de favela, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Eu não sei se você sabe como é lá, mas num baile de favela, irmão, de madrugada, 3 da manhã, drogado, alcoolizado e com R$5 no bolso. Era o que eu tinha e era o que dava para voltar para casa também. Olhei para um lado, fuzil. Outro lado, fuzil. Para frente, fuzil. Para trás, adivinha? Não, a .50. Todo mundo muito louco, irmão. E de repente, irmãos, eu estava no processo ali da minha volta para Jesus, da minha conversão. Estavam acontecendo coisas na minha vida naquele momento. Karen tinha me deixado. Eu estava arrasado. Foi ela que terminou comigo, irmãos. Aí passou por um problema familiar, lembrou de mim. Quem te viu passar na prova, irmão? Naquele cenário caótico, irmão, drogado, viciado, cheio de problemas, cheio de frustração, filho de pastor, mas não queria saber de igreja. De repente, irmão, diga assim, de repente, uma roda se abriu ao meu redor naquela favela e o Espírito Santo falou comigo. Eu olhei para o céu. E o Espírito Santo falou assim: esse não é o seu lugar. Você não pertence a isso. Eu sempre me lembro, irmãos, da última ceia. Claro que isso não está descrito na Bíblia, mas eu acho que algo semelhante pode ter acontecido com Jesus naquele ambiente. Onde está todo mundo falando, mas você não ouve mais ninguém, sabe? E você olha e Deus fala contigo. Talvez Deus tenha falado nesse momento com Jesus: ei, está chegando a hora. Eles ainda não entenderam tudo.
você vai ter que dar um exemplo do que vai acontecer para que eles sejam livres. E num cenário, irmãos, onde eu quero tudo, onde Deus pode me dar tudo, onde Deus resolve todos os meus problemas, eu lembro do Getsemane, alguns momentos antes ou depois, não lembro agora, da ceia, onde Jesus fala assim: Pai, se possível, olha, eu venci a tentação do deserto, eu não pequei, eu vim aqui, eu me humilhei em forma humana, assumi aqui um corpo de carne, eu resolvi tudo. Eu vou até para a cruz, se o Senhor quiser. Mas eu não quero experimentar. A única coisa que eu te peço, eu não quero experimentar a morte espiritual. Eu não quero em nenhum momento olhar e me sentir separado de Ti, Pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a Tua vontade. Irmãos, como eu e você podemos olhar para o Evangelho de forma tão egoísta, irmão? Como eu e você podemos achar que a palavra da fé é um micro-ondas, que eu não estou fazendo nada por aquilo e eu quero a comida quentinha a hora que eu quero. O meu problema é resolvido no momento que eu quero, porque é isso que é um micro-ondas, irmãos. Não se planejou, gastou errado o mês inteiro, está devendo Deus e o mundo, aí precisa se alimentar, miojo no micro-ondas, irmão. Micro-ondas é falta de planejamento. Porque não existe essa baboseira de falta de tempo, irmão. Tempo é igual para todo mundo. Se dá certo para um, por que não dá certo para o outro? Falta de planejamento, irmão. Aí eu quero botar lá: Senhor, essa conta eu estou crendo, e papapá, e me resolve isso aqui para mim. E Jesus está dizendo: e o resto? E todo o resto que você tinha que ter feito, eu vou resolver. Deus é um Deus de misericórdia, irmão. Ele tem um milagre para mim, para a sua vida em tempos de angústia. Ele pode resolver o seu problema. Mas não é só sobre isso, irmão. O Evangelho não é só Deus resolver o seu problema. O Evangelho não é só Deus resolver a sua demanda. O Evangelho não é só Jesus não morreu para pagar a sua fatura, irmão. Porque senão a sua fatura atrasada está manchada de sangue. Porque pode. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Pode. Jesus resolveu esse problema também. Mas é só isso, irmão. Trata-se dessa vida vazia. Trata-se desse... Quando eu e você sairemos da beira do rio, irmão? Existe um mar disponível para nós entrarmos. Como, pastor, eu tenho maior alcance? Quando você tiver maior disponibilidade. Na mesma proporção que eu devo requerer as bênçãos celestiais reservadas para mim nos céus, eu devo me doar. É fato, irmão. Jesus, para receber todos nós, teve que entregar todo ele. Ele podia falar assim, igual a gente faz exame de urina, de sangue. Jesus podia falar assim: Pai, serve um frasco. Eu vou lá na região do céu, do SUS celestial, me submeto aqui, entrego aqui 10% do meu sangue. Eu vou dar o dízimo do meu sangue, Senhor. Ou você acha que uma gota do sangue de Jesus já não poderia resolver tudo? Aí Deus falou para ele assim: eu preciso do sangue inteiro. Você sabe, irmão, o que acontece quando eu e você somos submetidos a uma transfusão de sangue? Não sei se você já teve essa lição de ciências. Não sei se você já foi submetido a um procedimento desse. Mas uma vez que o sangue do doador
entre em contato com o meu sangue e o seu sangue, é impossível saber de quem é qual sangue. Deus, ele precisou fazer uma transfusão completa, irmão. O sangue dele completamente retirado, passando pela minha e pela sua veia. Hoje não é possível saber mais qual é o sangue do Marcos e qual é o sangue de Jesus. Qual é o sangue do pastor Herbert e qual é o sangue de Jesus. Qual é o sangue do Patrick. Não dá para saber, irmão. Um sacrifício perfeito, completo, uma doação completa. Aí quando eu quero agradecer, honrar esse sacrifício, porque hoje nós não dizimamos e ofertamos porque o bicho-papão vai nos pegar, irmão. Na lei, quando eles não tinham Jesus como figura de quem Deus é, precisava de um símbolo, precisava de uma ordem, precisava de um exercício, precisava de um modelo a ser seguido, porque eles não tinham Jesus como modelo. Amém, queridos? Então, olha, esse 10%, trazer lá em Malaquias, trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Os levitas vão gerenciar esse recurso. Era assim no Velho Testamento. Mas Jesus vem inaugurar um novo tempo. E quando ele inaugura um novo tempo, ele não vem com uma nova ordem. Ele não vem com uma nova doutrina falada. Ele vem com um exemplo exercido. Ele vem, olha, vocês a partir de agora não vão fazer mais porque é uma lei. Vão fazer porque vocês amam. Aí parece que fica mais fácil, irmão. Mas o caldo engrossa. Fica mais difícil. Porque se ninguém estiver te cobrando, se ninguém estiver exigindo, irmão, eu gostaria que nem tivéssemos momento de ofertório na igreja. Eu gostaria que nós fôssemos maduros o suficiente para ninguém precisar ficar me lembrando o que eu tenho que fazer. Jesus sabia disso. Ele gostaria também que nós fôssemos maduros o suficiente e lembrássemos todos os dias do sacrifício da cruz. Mas ele falou, olha, talvez eles não vão conseguir fazer isso. Como eu sou benevolente, eu vou dar um exemplo. Eu vou até falar com Paulo, que nem está aqui hoje. Depois. Aí quando Paulo escreve 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele fala, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, ele pega o pão e, tendo erguido e dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Olha só, todas as vezes que você pensar em ofertar na vida de alguém, todas as vezes que você pensar em ser generoso na sua igreja, todas as vezes que você pensar em ser um profissional melhor no seu trabalho, todas as vezes que você pensar em ser um pai, uma mãe melhor para o seu filho, lembra do modelo de sacrifício que eu estou estabelecendo. Tá vendo esse pão? Cadê o pão, gente? Traz aqui para mim. Pãozão. Da padaria. Esse. Não é aquele clube social, não. Sobe aqui, Diego, comigo. Vê se ele ficou bonito aqui no púlpito. Se acostumando. Todas as vezes que vocês quiserem fazer algo por alguém, eu vou até dizer o seguinte, todas as vezes que vocês quiserem algo para vocês, sabe, toda vez que uma necessidade se levantar, toda vez que você necessitar pedir algo a Deus em oração, e você está crendo com fé, e a Bíblia diz que você pode pedir, irmão. A Bíblia fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. Aí, vocês estão pedindo e não estão recebendo. Porque vocês estão pedindo errado até agora. Peçam em meu nome. Não é isso a instrução? Todas as vezes que vocês pedirem para vocês ou para alguém, lembrem-se do modelo. Esse é o meu corpo que é partido por vós. É um modelo bíblico, irmão, da oferta original, da oferta, da primeira oferta. Jesus não veio vencer a morte para resolver o seu próprio problema ou para dizer que ele conseguiu. Ele podia, obrigado, irmão.
Ele podia, irmão, jogar na minha e na sua cara. Aí, ó, acabei de quebrar 4.000 anos de história. Vocês estão há 4.000 anos enchendo a paciência de Deus, falando que não é possível cumprir essa lei. Eu vim aqui cumprir. E aí, igual a mãe faz? Mãe, não tô achando a garrafa. Mãe, cadê meu tênis? Tá lá. Tá não, já fui. Tá lá no seu armário, terceira prateleira, canto esquerdo. Já fui lá, mãe. Se eu for lá. Jesus podia ou não podia ter feito isso, irmão? Ele tinha autoridade para fazer isso. Ele tinha legalidade para fazer isso. Aí tá eu e você achando que Deus quer me ensinar uma lição com doença, irmão. Com miséria. Quando no momento oportuno para ensinar essa lição, Ele se doa. No momento, irmão, se existir um momento, não é agora, irmão, 2025 anos depois, que Ele vai pegar você, lindão de Jeová, o preciosão, a gatona de Jesus. Deus esperou 2025 anos para se revelar através da sua vida, ungidão. O momento era aquele, irmão. O momento era na cruz, pelado, crucificado, quase morto. E simbolizando a minha e a sua vida, tinham 2 ladrões lá, irmão. Simbolizando a minha e a sua vida, tinham uns soldados lá, irmão. Simbolizando a minha e a sua vida, tinha uma multidão que gritou Barrabás, irmão. Barrabás sou eu e você, querido. A morte de cruz que Jesus morre naquele ambiente caótico era de Barrabás. Aquela cruz foi feita nas medidas de Barrabás, irmão. Ela tinha o meu e o seu nome. A humanidade estava fadada àquela vergonha, àquela exposição pública. Nesse momento, no ápice do seu sofrimento, já de madrugada, Jesus podia declarar ali agora, aí, ó, tá resolvido, eu resolvi, passem a fazer daqui para frente, que vocês conseguem também. Mas ele diz o seguinte, irmão, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Moído, irmão, moído, ó. Jesus basicamente transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quer ser próspero, irmão? Morre para essa vida. Pastor, eu quero que dê certo a minha empresa. Eu sou um empresário, um homem de negócio. Quer que a sua empresa dê certo, irmão? Morre para o seu ego. Morre para a sua vaidade. Morre para os resultados que esse mundo pode te oferecer. Estamos ainda concentrados, irmãos, naquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço. Orgulhosos pelas ofertas que nós estamos fazendo. E Jesus se alegra com a oferta da viúva. A ponto de comentar com os discípulos. Ei, tá vendo isso? Escreve aí, ó. Escreve para gerações futuras saberem. Esses caras aí estão dando do que está sobrando. Aquela mulher ali, ó, deu tudo que tinha. Quantos por cento da sua vida você tem entregue para Jesus, irmão? E o melhor, Ele nem quer para Ele. Quantos por cento da sua vida você está entregando para o outro? Porque a Bíblia fala, tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive com frio, não me deste o que vestir. Estive preso e não me visitaste. Estive doente e não me visitaste.
Quando, Jesus, nós estamos fazendo isso? Quando vocês não estão olhando para o lado. Quando vocês vêm para o culto de domingo de manhã e ficam olhando igual os bobão para frente. Pensando que o pastor vai resolver o teu problema. Pensando que a liderança vai resolver o teu problema. Aí fica de mimimi. Ah, porque meu líder é isso. Porque meu líder é aquilo. Se eu estivesse na liderança, eu fazia isso. Se eu estivesse no lugar de pastor Lucas Paulo, eu fazia isso. Ah, irmão. Faz nada. Faz nada, irmão. Não está fazendo nem pela tua vida, irmão. É capaz de se estraçalhar. Sabe como? Irmão, me perdoa. Se humilhar, irmão, se despir. Se despir em prol do outro, irmão, pelo amor de Deus, é o suprassumo do entendimento do que Jesus veio fazer, irmão. Tudo o que está disponível para nós está disponível dentro de uma ótica de oferta, de doação completa, de generosidade extrema. Jesus foi generoso de forma extrema. Ele foi o próprio amor ágape encarnado, um amor sacrificial, um amor capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas, um amor capaz de se entregar quando aqueles pelo qual ele está se entregando não tinham a oportunidade de dar nada em troca. Ele dá tudo para quem não tinha nada. Ele transforma quem não tinha nada em tudo. Ele faz eu e você entrarmos num lugar de termos ampla suficiência, sentados à sua direita no jardim celestial. Ele traz aqueles que não tinham direito a nada para um lugar de termos direito a tudo no seu nome. E eu e você estamos usurpando desse direito para resolver os nossos problemas pontuais. Para com isso, irmão. Se levanta como crente, como homem e mulher de Deus, hoje decide, eu vou fazer algo pela minha geração, eu vou fazer algo pela minha nação, eu vou fazer algo pela minha igreja. Ah, levantou uma oferta, eu quero ser o primeiro. O primeiro a levantar a mão, irmão, o primeiro a se doar. Ah, pastor, eu não estou numa estação que tem recurso, o primeiro a levantar a mão para meter a mão na massa, irmão. Ou você acha que a gente fica nessa igreja brincando de casinha? Ou você acha que muitos de nós abrimos mãos dos nossos sonhos para ficar de palhaçada, irmão? Palhaçada na internet, de chacotando o evangelho, irmão, trazendo essa vergonha pública. Eu e você temos a capacidade de sermos como os crentes de Bereia, irmão, de entrar nos comentários e falar, isso aí não é crente de verdade, não. Isso aí não é bíblico. De confrontar as pessoas, irmão. De parar com essa angústia social que está acontecendo, com essa disseminação de bobeira, irmão, de idiotice. Essa semana eu estava revoltado, irmão, eu estou sempre revoltado. Comigo mesmo. Não conseguia parar de rir do tal do meme lá que eu brinquei semana passada. O Espírito Santo falou comigo, até quando você vai ficar rindo disso? Até quando você não vai fazer nada? E às vezes não fazer nada é fazer nada. Amém, irmão? Fique de pé.